Conhece, eu sou Virginia França e vamos falar sobre um tema que vai muito além do entretenimento, o impacto dos grandes eventos na economia local. E eu sou Flávia Freire, para falar sobre esse assunto recebemos um nome que conhece bem esse universo e acompanha de perto a transformação dos grandes eventos em verdadeiros motores de desenvolvimento. E para isso tomamos como referência um case potiguar que ajuda a entender esse movimento, o Carnatal. Pois é, o nosso convidado está aqui, Felinto Filho. Seja muito bem-vindo, meu amigo Obrigado, querido. amigas. Obrigado pelo convite e espero aí honrar o desafio das suas perguntas e a expectativa dos espectadores. Vamos lá. Pois é, a gente já estava conversando aqui nos bastidores, né? E eu queria que já começasse a falar assim, de que forma os grandes eventos, de uma forma geral, não falo nem somente o Carnatal, ele pode realmente mudar o cenário do comércio local. Os grandes eventos impactam e cada vez alargam mais essa base relacional com a sociedade como um todo em vários e diversos aspectos. O olhar primário aí a gente vê o que o comércio pontualmente pode, ou a gama de serviços pode vender a mais naquela semana dos eventos, salões de beleza, comércio. Isso é um olhar, digamos assim, é uma fonte primária aí de impacto. Mas no nosso entendimento, a cadeia de entretenimento ela provoca uma extensão muito mais robusta com todos esses aspectos. E eu começo falando, por exemplo, sobre destino. Na hora que você pega um destino turístico como Natal, e que mesmo um cidadão tomando conhecimento, por exemplo, de uma edição do Tardezinha em Natal, ele esteja em outro lugar do Brasil e não esteja programando vir para Natal, é uma maneira simpática do destino gerar uma percepção e reinserir no imaginário daquele folião a possibilidade de agendar Natal para uma próxima viagem. E isso é muito forte, não sou eu que estou dizendo, você vê, por exemplo, cidades como Rio de Janeiro, que são consagradas mundialmente e que fazem esforços de investimento com grandes artistas para justamente promover isso numa escala mundial. Sim. Digamos assim, a oportunidade primária para Natal está na escala, vamos dizer assim, dentro do país. Mas o Rio de Janeiro faz isso, vai trazer aí a Cristina Aguilera, como já trouxe aí Lady Gaga. Isso não é à toa, isso é uma maneira de projetar o destino, de dar um referendo, de qualificar o destino, e é uma maneira simpática, porque o entretenimento, eu digo muito o seguinte, a coisa mais importante na vida das pessoas é a saúde, e a coisa mais importante que você faz uma vez tendo saúde é se divertir. Então, essa relação do entretenimento ela é muito mais densa do que o olhar primário pode sugestionar. Voltando à questão aqui do espraiamento disso tudo, como o destino turístico é positivo, como a autoestima das pessoas também é interessante, porque vejam uma coisa, uma cidade, como ela respira ou ela transpira diferente quando se aproxima um evento. E o Carnatal faz bem isso. O Carnatal faz bem isso, estratifica bem isso. É uma vibe diferente. As pessoas sorriem mais, as pessoas ficam mais permissivas, as pessoas se relacionam melhor, as pessoas cuidam de si de uma maneira diferenciada. Então, isso também precisa entrar nessa conta da repercussão efetiva da cadeia do entretenimento. E as pessoas se sentindo e promovendo esse cuidado com si, elas também terminam espraiando isso para outras pessoas que, inclusive, nem ao evento elas vão. Então, emocionalmente é interessante, comercialmente é interessante, turisticamente é interessante. É uma cadeia que eu digo muito beira o infinito. Porque se você parar também a pensar para outros exemplos, você vê uma cidade como Las Vegas. Las Vegas é consagrada com os cassinos, Las Vegas é consagrada como grandes operações culinárias de restaurantes e chefes. O que Las Vegas fez recentemente? Implodiu um cassino e montou uma casa de show absolutamente inédita lá, a Sphere. Vejam bem, uma cidade que já é consagrada, já tem um DNA claro e evidente. E o sarrafo já estava lá em cima. Já E estava lá em procurou cima. ainda se inovar mais. Procurou se inovar mais, mas por qual veia? A do entretenimento. Abriu essa casa com quem? Simplesmente a banda residente por um período lá foi o U2, fazendo show. O mundo inteiro falou disso. Então perceba que o entretenimento, eu entendo ser um foguete que pode espraiar aí de forma ilimitada uma série de boas cadeias de benefício, de repercussão e de diferença na vida das pessoas, na vida da economia, da cidade, do estado e como um todo. Eu sou suspeito para falar isso, mas é sensacional. E na hora que você pega um grande artista, novamente pegando o exemplo de Tiaguinho, com Tardezinha, e ele escolhe, a verdade é essa, ele escolhe, assim como as grandes labels, 15, 17, 20 cidades no Brasil para fazer um show, e Natal está no meio delas, isso é absolutamente sensacional. Antes mesmo de vender qualquer ingresso,
antes mesmo de tocar a primeira música, porque é um pódio que o destino, que as pessoas que residem nesse destino e, por consequência, toda uma cadeia produtiva a partir desse destino terá de usufruir com relação à escalada ou a pontuação de Natal como sendo uma das receptoras de um show de uma label dessa natureza. E Filinto, o que é que você acha assim, que falta para o poder público entender que o turismo de evento, esses eventos fomentam a economia? O que é que o poder público pode fazer para que a gente tenha mais eventos desse porte e até com shows internacionais que aqui em Natal acho que ainda nunca teve, né? Eu acho que a gente está fazendo alguns progressos e a FEComércio, inclusive, tem colaborado muito forte nesse sentido, que tudo que todo mundo acha é muito achismo e pouca efetividade. Então, a gente precisa ter respaldo técnico, Dados, estudos, dados que comprovem o que de fato gera, de novo, nesse primeiro olhar primário da repercussão de ordem econômica. Mas eu estou falando de outros pontos aqui que vêm de forma conjugada, líquida vai e certa. escalando, né? Vai escalando. Então, assim, o que eu entendo que o poder público poderia, eu digo muito brincando o seguinte, eu não vou nem a reunião de síndico de prédio para não ser nem risco de eleger, então eu não sou candidato a nada, mas eu acho que a formulação, a modulagem disso está errada. Eu acho que é preciso fazer um planejamento de médio e longo prazo e alguns lugares perto da gente, inclusive, fazem isso. Você pode, por exemplo, olhar Bananeiras passou a ter um São João onde o poder público nada investe, recebe uma espécie de valor pela outorga de licenciar a direito de operação e recebe um evento feito. Isso é um processo de construção, onde eu acho... O dinheiro que não circula, né, durante esse evento. Perfeito, mas eu quero dizer assim, do jeito que está, precisa sim de um nascedouro, de um respaldo maior do poder público. Mas acho que precisa ter um planejamento estratégico mais elaborado, mais compromissado, mais profissionalizado, de modo que gradualmente o poder público saia da alçada de investimento, dê condição, propicie condição de uma operação justa e uma entrega toda normatizada, com área gratuita, com acesso ao público nos níveis de conforto e na experiência do show como deve ser, mas ao mesmo tempo também deixar com que a iniciativa privada consiga fazer aquela embalagem que é necessária para a atratividade das grandes marcas. Eu dou um exemplo, eu cheguei a fazer um ano o São João de Natal. E queriam, por exemplo, na época, de fazer um acesso sem revistar as pessoas. Eu digo, é impossível, porque alguém vai entrar, tem que entrar com cooler, revista não, desculpe, entrar com cooler com bebida. Não pode, porque na hora que você faz isso, a marca não vai se predispor a entrar e patrocinar, porque ela quer uma zona protegida. Sim. Ao mesmo tempo, os folião que chegar com um cooler e lá dentro tiver uma faca, é impossível um segurança revistar todos os coolers de forma integral, vai congelar o braço. Acaba fecha para sempre, né? Acaba fecha para sempre. Então, quando eu falo em zona protegida, também é uma proteção para a experiência de quem vai. Não é só uma oportunidade comercial para quem vai vender o patrocínio. E também é preciso colocar o seguinte, na hora que você desenha e modela um ecossistema dessa natureza, todo mundo ganha. Porque a pessoa que hoje só iria se levasse o cooler com a bebida gratuita, ela entendendo os demais predicados, ela se predispõe a fazer um esforço e modificar uma postura anteriormente posta. Se isso não fosse uma verdade, a gente não teria. É muito parecido isso, muito embora por vias completamente distintas. Mas é preciso dizer para as grandes hamburguerias internacionais antes de chegar a Natal, qual era o hábito no natalense? Era comer nos trailers, ou comer no meio da rua, e o cara dizia, vai nada, um sanduíche de um fulano de tal nesse preço, não vai nunca. Veja o que aconteceu. Aí você vê, por exemplo, a chegada do Teatro Riachuelo. Onde é que eram os shows até então? Eram em lugares com mesa de plástico, você arrastava, chegava lá, sua mesa, o capa tinha afastado, tinha tomado seu canto, e as festas eram assim, a pessoa entendia como normal aquilo. Perceba uma coisa, o Teatro Riachuelo chegou, impôs um regramento, casado com um nível de conforto e uma qualidade de experiência, e o que isso aconteceu? O mercado que era tido dominante anteriormente, ele não existe mais. Quem é que você lembra que foi para um show em 2 ou 3 casas que tinham grandes shows, que hospedavam esses shows? Simplesmente não se fala nessa possibilidade. E o público se adapta, né? Essas regras. Disso que eu estou falando. Quando a entrega tem verdade e tem qualidade na ponta, o público se adequa, porque ele vê como uma oportunidade de melhoria para si próprio. É fácil se acostumar com uma coisa boa, né? A experiência do cliente, né? Mas perceba, então, isso parece lógico, mas trazendo para a realidade da operação nos grandes shows do poder público, existe uma resistência. Existe uma resistência. Tem que entrar assim, tem que fazer assado, E não tem negócio, pelo compliance das grandes empresas, não tem negócio se a coisa não for embalada da forma correta. Nenhuma marca
em condições normais, ela quer estar associada à personificação pessoal, aqui a personificação de um gestor. Ela quer uma marca num evento bacana, uma coisa que tenha entrega. E tem a sua verdade, né? Ela vai ter que estar ali embalada com o que você acredita. Exato, e é necessário essa estruturação de patrocínio. Esse pilar arrecadatório via o patrocínio, ele é fundamental para fechar essa conta, que é uma conta muito cara. As pessoas, hoje a produção do entretenimento é completa. Eu faço show há uns 20 e poucos anos. É uma piada. Antigamente o artista chegava, você pega uma banda, por exemplo, Mastruz com Leite, vocês devem conhecer e já terem ido. Pega um show do Mastruz com Leite lá, 25 anos atrás, e pega um show do Mastruz com Leite. Hoje é completamente diferente. A nível de produção de palco, de qualidade. Virou um espetáculo, né? Virou um espetáculo, cada um à sua maneira e cada um no seu porte. Mas Claro. virou um espetáculo. A começar a chegada da banda. Todo mundo com seu ônibus, duplo deck, produção de imagem. É um envolvimento. Visual, Dançarinas, vestimento, troca de roupa 2 vezes, 3 vezes. Isso não tinha 20 anos atrás. Mas o que acontece? O público gosta, consome e não abre mão da oportunidade da ascensão, da qualidade, da verdade na entrega. Então isso cruza com rever e redesenhar e quebra de paradigmas de formatos anteriores. Não se faz, eu digo brincando assim, não se faz novos muros com tijolos velhos. Para o muro ser sólido, você tem que trazer tijolos novos e fazer bem feito para que você consiga alcançar novos objetivos. Então, eu entendo e sou suspeito para falar, mas falo com muita verdade quanto a isso, eu não tenho dúvida que a indústria do evento, do entretenimento, ela é fundamental. Fundamental. Você vê o seguinte, saindo um pouco da música e vindo para a questão da reciclagem. Eu fico olhando assim, muita gente aqui em Natal compra uma passagem aérea, faz uma inscrição no evento caro de reciclagem de conhecimento lá em São Paulo, paga hospedagem, quando você vai ver é uma conta deste tamanho, né? E tudo bem pagar. Tudo bem pagar. Aí você traz uma coisa, um evento com aquela mesma pessoa aqui para Natal, aí às vezes tem dificuldade de fechar isso, ou seja, tem alguma coisa errada. Porque se você vai tomar esse copo d'água em São Paulo gastando 1.000, por que você não toma esse mesmo copo d'água aqui em Natal gastando 200? A gente tem que parar, é um desafio de entender isso. A embalagem está correta, a comunicação estratégica está sendo compreendida, que comunicação não é aquilo que você diz, é aquilo que você consegue fazer ser entendido. Então, você tem que rever, mas são perguntas que eu fico olhando, gente, não tem cabimento, é uma coisa... E é uma verdade, você vai para São Paulo só de passagem, você gasta mais do que seria inscrição em Natal. Alimentação, deslocamento. Que fosse melhor por ser fora. Então, assim, O eu status, acho. né, Natal tem uma grande vantagem. Natal é simples. Quando você fala em Natal, em qualquer lugar do Brasil, as pessoas abrem um sorriso. Ai, Natal é maravilhoso, Natal isso, aquilo. Então, ruim seria se o nosso destino ele fosse gerasse desfavorecimento na arte do convencimento. Mas ele, quando fala Natal, abre a porta da esperança. Ou seja, meio caminho andado. Então eu vejo, de um lado, a simpatia do destino, do outro, a falta de uma grade mais completa e estruturada, que na verdade é o seguinte, nós temos aí um calendário altamente favorável à estruturação de diversos segmentos de entretenimento, de eventos de reciclagem de conhecimento, e a gente precisa usinar isso, porque é fundamental que as pessoas evoluam o autoconhecimento, mas também o conhecimento externo, porque isso faz com que a gente amanhã faça melhor e diferente do que faz hoje. Então, é um processo de evolução. E isso passa muito, sim, pela cadeia do entretenimento de uma maneira geral, não tenho dúvida. Felinto, e você, perdão, você foi um dos primeiros que trouxe aqui parceria público-privada para a área de entretenimento, né? Eu lembro que foi, acho que o São João de Natal, junto com a Prefeitura de Natal. Foi. Isso é um ponto importante também, né? Assim, você falou dos dados em que não somente os empresários têm que ter essa visão, mas também o gestor público para entender que evento não é gasto, né? Não é aquela política de pão e circo. Na verdade, é investimento. E a parceria público-privada vem para isso também, né? Com certeza, porque a gente vive um Brasil muito de fla-flu. Então as pessoas começam a confundir discursos e dizem, vai fazer um show disso, vai faltar, e está faltando insulina, acolá. Está faltando insulina, não estou dizendo que não esteja faltando. Mas existe uma verba específica. Mas são rubricas diferentes. Exato. Mas a verdade, assim, a oportunidade de ganhar a guerra da comunicação faz com que as pessoas violentem a verdade efetiva completa da história. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E tem sempre aquela torcida do contra, né? Isso, mas por que não também dizer o seguinte? O incremento do movimento da economia também não gerará um aumento da arrecadação do ente público? Havendo um aumento da arrecadação do ente público, teoricamente vai haver mais dinheiro para esta rubrica da mesma saúde que está faltando a insulina, não é isso? Então, assim, perceba que tudo tem uma saída. Agora, eu também não estou dizendo que seja uma coisa simples, mas
É preciso colocar os pingos nos is de forma completa para que as pessoas consigam, ou ao menos as pessoas que têm predisposição de procurar entender melhor, possam melhorar essa argumentação e esse convencimento das pessoas. Então, eu acho que há muita mistura de política com oportunidade de gestão. Então, quanto mais isso estiver dissociado, melhor será o rumo das coisas e, consequentemente, a oportunidade de novos negócios e de novas produções. É um trabalho de formiguinha, né? A cada evento, quebrando essa barreira e de entender que turismo de evento... Porque não sei o que eu estou dizendo, isso aí no mundo inteiro. Você olhar aí, vamos fomentar uma coisa que cada X reais que você bote aqui, ele gere 10x, 30x, 100x, do que você... No Carnaval de Natal, a gente trouxe exatamente esse dado na pesquisa. A cada R$1 investido pela Prefeitura de Natal, R$19 voltaram para a economia. Como é que isso pode ser ruim? Como? Você botou 1 e você fomenta 19 vezes a economia lá. E a gente está falando do dado econômico, fora esses outros dados que eu trouxe no começo da nossa conversa, que mudam sim e geram ainda efeitos colaterais positivos de todo esse reposicionamento emocional, comercial, por mais tempo. Ou seja, eles espraiam de uma maneira mais constante. Porque a gente pensa naqueles diretamente afetados. Né? Naquele raio imediato. Mas isso prolonga. E mexe com toda uma cadeia, principalmente a economia da gente, que é de pequeno e micro, né? Então é importante. Além da gente ser uma economia de pequeno e micro, a gente tem que lembrar uma coisa. Natal é um destino turístico, ela se posiciona como tal. Quanto mais já consolidado. Isso, mas quanto mais pontos extras nós colocarmos sobre a etiqueta original de percepção de destino turístico, mais a gente fortalece o todo. Se você é bom para, falando realisticamente, é bom vir para Natal quando? Em julho e no verão. Ok. E o resto do ano? Tem que ter turismo de eventos. Com feiras, congressos, com shows, criar situações. E que é o tipo de evento que tem o maior gasto pelo turista. O perfil do turista, o ticket médio do consumo per capita é muito mais elevado do que o tradicional. Se nós somos um destino turístico, a gente não pode achar que só por 3 meses do ano isso aqui é bom de vir. A gente tem que criar e aumentar essa cesta de atratividade de modo que a gente transforme os 12 meses de alguma maneira ou de alguma forma interessante e motivacional para que as pessoas venham para cá. Eu penso dessa forma. E eu dou um exemplo de Las Vegas lá, que é um turismo de jogo, ou seja, nichado pra caramba. Ou seja, já tem seu público ali. Já tem seu público ali. E os caras estão fazendo isso. Não sou eu que estou dizendo. É um movimento tácito mundial aí, a partir de lá. E você vê grandes shows lá sendo hospedados na esfera. Então, ou seja, ele está provocando o quê? Vamos para Las Vegas outras vezes do ano. Enquanto o papai ou o titio joga, a gente vai para o show e vai fazer compra, vai jantar. Historicamente, vive toda a experiência da cidade. Las Vegas era jogo. E Las Vegas não é mais só jogo. Las Vegas é culinária, Las Vegas é entretenimento, Las Vegas tem comércio, as grandes marcas estão todas lá, shoppings fabulosos. Quer dizer, a partir de uma premissa inicial, você vai alargando os argumentos, os motivos de você colocar para lá. A mesma coisa no raciocínio de Natal. Natal não pode. Já é muito bom, beleza, vender sol, destino, duna, tapioca, ginga com tapioca, morro, não sei de que, beleza. Isso já está lá. Mas a gente precisa ampliar isso. E o turismo de eventos, ele é fundamental e é o caminho mais curto, para não adianta inventar. A gente não vai conseguir trazer um Space Mountain para cá e virar agora também, porque aqui tem barreira. Não vai. Então, qual é o caminho natural e mais inteligente? A questão dos eventos. Então a gente tem que olhar isso com mais atenção e com menos torcida política, porque muitas vezes a pessoa, além de não construir, acha mais fácil e adota o caminho da desconstrução e distancia a gente de um diferencial que estava ao alcance da gente, do destino e de todos nós. Agora eu queria falar de Carnatal, porque eu sou micareteira. Opa, coisa boa de ouvir, eu gosto de ouvir isso. A festa tem 36 anos, se eu não me engano, que é a minha idade, foi 35 anos, esse ano vai fazer 36. E passou por vários formatos, né? Já foi no centro, Lagoa Nova, e aí já foi na rua. Na rua. E agora ela tá dentro da Arena das Dunas, funcionando super bem, mas virou uma plataforma de negócio. Como é que foi a virada de chave para transformar o Carnatal, voltar ao Carnatal como a maior micareta fora de época do Brasil? E uma das únicas que permanece, né? Na verdade, assim, a gente entendeu uma oportunidade. O que a gente está falando aqui de destino, a gente fez isso na prática dentro do próprio Carnatal. E aí, o que a gente pegou? O Carnatal era percebido inicialmente como o quê? A maior micareta do mundo. Perfeito.
esse título a gente não abandona jamais. Ele está dentro do conceito, mesmo na ampliação do conceito do Carnatal, ele está inserido nesse contexto. O que a gente procurou fazer? Pela geografia, a oportunidade da geografia que existe na Arena das Dunas, a gente achou estratégico mudar, por exemplo, de posição o camarote. Estou falando isso bem didático para ficar bem claro, que era o high ticket do evento, sempre foi. E anteriormente ele conflitava com o momento avenida, a ponto que um trio quando passava tem que parar um show no camarote, ou a banda do camarote não parava, o trio ficava chateado, parava. Veja bem, você comprou o ticket mais caro e você tinha um choque de entrega, isso é inconcebível. Então, mudamos o camarote de lugar, entendemos que precisávamos criar um conceito de ampliações em várias formas, então a gente criou a primeira ideia de cidade carnatal, então não é uma micareta, não é um roteiro de trio, é uma cidade carnatal onde a gente tem um momento micareta, continuaremos a ser a maior micareta do mundo, fizemos um enxugamento do Corredor da Folia, tinham blocos demais, com apelos comerciais e de entretenimento, não estão no mesmo ponto um entre o outro, não havia homogeneidade, então a gente deu um enxugamento para que a experiência de trio ficasse equivalente a todos os blocos, para ninguém acelerar porque o outro atrasou e atrapalhar, então diminuímos o número de blocos, mas otimizamos a entrega e a qualidade dessa entrega. Ao final deste momento, todo mundo que está no camarote desce do camarote, da varanda do camarote, vai para dentro da Arena das Dunas do negócio e começa um momento festival. Estou fazendo uma forma resumida aqui, mas ao mesmo tempo incrementamos a concentração. É bom você chegar cedo na festa, porque você tem como se divertir, curtir, já namorar, já tomar uma, já brincar, já conversar. É prazeroso estar lá, então a gente melhorou isso, vamos melhorar cada vez mais. Trouxemos também outros segmentos de público que estavam fora da realidade do evento. Então, por exemplo, o Largo dos Reis é uma maior inclusão, uma ação social de inclusão do entretenimento da região Nordeste. Com então, todo um pertencimento, né, da cidade também, aí já pelo nome. Que é a pipoca, o resgate da pipoca, que é aquela pegada de rua que a gente não tinha. E com toda a dignidade, o cara recebe a camisa dele, o abadá dele, tal qual de outro Participa produto, da festa mesmo. Participa da festa mesmo. Ele, inclusive, após o último trio, tem 2 shows por noite no mesmo largo, enquanto começa a festa lá dentro da Arena das Dunas, para quem comprou o camarote, a gente tem shows por Largo dos Reis. Então, a gente foi adicionando públicos, segmentos, experiências e tudo com um toque se colocando no lugar das pessoas. Também fizemos uma modificação no último ano, que foi o encerramento do Carnatal. O que nós fizemos? Juntamos todos os públicos. Quem estava no Largo dos Reis, inclusive, também pôde entrar, tinha uma área específica na arquibancada para ele ficar. Quem estava no Nota Potiguar sempre teve um lugar na arquibancada. E quem estava no camarote já tem o seu lugar lá. Ou seja, todos os públicos vieram para o encerramento. Ou seja, o encerramento é o congraçamento da festa, é a maneira das pessoas celebrarem em conjunto o fim daquela edição. Nada mais justo que botar todo mundo dentro, todo mundo junto. Então, esse redesenho, eu estou falando de uma maneira muito resumida, e isso digamos assim, é uma atualização do ponto que pegamos após 4 edições, o ponto que estamos. Mas não vamos parar por aí. Então, e tudo isso nós começamos a fazer um trabalho muito operoso de convencimento e customização para as marcas. Porque também, se você olhar o Carnatal hoje, você percebe que as marcas, elas... primeiro, há um posicionamento e número de marcas nacionalmente percebidas, um número muito maior. Sim. E segundo, elas não apenas vêm como patrocinadoras, elas compraram e entenderam a oportunidade por trás da ideia dessa embalagem, desse redesenho, de também estabelecer uma conexão com as pessoas. Elas querem aparecer de fato como participantes. Perfeito. Então as ativações ficaram espetaculares. Tivemos marca na edição do ano passado que fez adoção, por exemplo, na Praia de Ponta Negra, com barcos, com as velas, com boias. E tudo isso é dinheiro circulando na economia, que faz a diferença, exatamente. Então, assim, isso é um ciclo virtuoso que a gente acredita que a gente conseguiu colocar uma engrenagem que a gente vai crescer bem mais. Geograficamente, o evento não tem algumas limitações pelo espaço que nós temos, mas a gente tem um trabalho incansável. Por exemplo, no camarote mesmo, nós temos muitas pessoas, sobretudo na sexta e no sábado, então, que se dividem ali entre a área dentro da Arena das Dunas dos Shows, entre a varanda aqui do Momento Micareta e essa praça de convivência. Fizemos uma mega estrutura, num padrão, quem for lá vai ver, tipo intervalo de NBA, com DJ suspensos e fazendo uma festa lá o tempo inteiro. Isso não tinha. Então, eu acho bacana porque é bem pensado, e isso falo de verdade, porque eu vivo isso. Hoje, para mim, é uma festa boa, é uma festa que tem comida boa,
que tem lugar para sentar em algum determinado momento, que você possa curtir e possa voltar cedo Claro. para casa. Então, assim, o Carnatal ele dá isso, ele Claro. dá um camarote de Carnatal, ele dá essa estrutura. Você tem a bebida gelada o tempo inteiro, você tem uma comida boa, que são Tem o vários conforto. restaurantes ali, Isso. circulando, inclusive, já com sanduíche, Isso. enfim. E você também pode chegar cedo, curtir, e tudo bem se você não volta no fim do show e tudo mais, mas você curtir pode voltar cedo para A casa. própria pesquisa FEComércio aponta o seguinte, que a comunicação está chegando nas pessoas. A cada de 4 foliões aqui, está voltando à festa, que já não ia mais. Ele está voltando por quê? Porque ele está entendendo não só esse nível de conforto, como uma filosofia que é fundamental no mindset do evento, que é o seguinte, o Carnatal, cada um tem a seu modo. A gente criou a marca chamada Carnatal Health, onde a gente quer atrair aquele povo que bebe menos, que cuida mais da saúde, que não gosta de maratona, que é uma realidade, é um perfil de povo que vem de forma crescente aí ganhando um share de mercado significativo. Mas então, não quer perder a festa. não quer perder a festa. Então, assim, venha que você vai ter um Carnatal a seu modo. Nós colocamos ali de forma muito discreta uma experiência de operações de restaurante para aquele povo que está a fim de sentar e ver o show dentro da Arena das Dunas. Não tinha isso. Então, se o cara está cansado e diz, rapaz, eu fui, mas está cansado, aquela arruma de A gente coluna aqui, já está doendo. o cara vai embora, ou ele não volta mais. Mas na hora que ele tem lá um acolhimento, ele tem um lugar para sentar, ele pode pedir um vinho e querer ver aquele show tomando o vinho dele, ele olha o evento de outra forma. Sim. Então, o segredo do Carnatal aí é a gente fazer esse master plan envolvendo aí, não só nessa cesta de definições, não só as atrações, os momentos, mas sobretudo os detalhes da oportunidade por trás de cada momento desse. Tanto a nível de conforto, quanto a nível de entretenimento, quanto a nível de convivência, quanto a facilidade do ir e vir. E nesse aspecto, inegavelmente, a Arena das Dunas é um equipamento que propicia e muito um trabalho mais profissionalizado. É muito menos desafiante, apesar de ser muito desafiante. Tudo isso que a gente está modificando, mas entendo uma parceria com um equipamento como a Arena das Dunas, esse é um facilitador. Pela geografia, pela questão da... Ele distâncias equivalentes aí, distante aqui para vários pontos da cidade. Pela estrutura que a Pela Arena estrutura que já proporciona. A facilidade dos carros por aplicativo. Você vê o seguinte, o Carnatal antigamente incomodava a cidade. Sim. Tinham ruas, tinham comércios. Hoje o Carnatal, durante o evento, você vai e vem Circula absolutamente bem. tranquilo. Então, perceba que isso e o evento hoje tem uma quantidade razoável de pessoas. Isso em qualquer outro lugar ou de qualquer outra forma, isso era impensável. Então, você vem pela Salgado Filho, você desce pela Prudente ali, você pega... tranquilo de ir. Inimaginável, né? Porque a Prudente ficava trancada o tempo inteiro. Comércios fechavam. Exatamente. Dava Dava 2 horas da tarde e já era tudo fechado. E eram tapumados lá e tal. Então, assim, a gente está muito feliz com todos esses movimentos. É uma operação extremamente desafiante e a gente também faz questão de incrementar esse sarrafo do desafio, porque a gente percebe que ainda tem muitas coisas. Vou dar um exemplo. Uma hamburgueria, ele tinha uma lojinha lá há 2 anos, 3 anos atrás, que eu digo assim, aquelas lojinhas de quermesse, vamos dizer assim, que eu não gosto. Eu digo, vamos montar uma loja aqui, uma human through, do cara pede aqui, roda ali, pega colar, não, isso vai sair caro, mas não, eu monto. No primeiro ano, praticamente, nós bancamos a loja dele, praticamente. E aí eu disse, você vai vender 50% a mais. Ele disse, vou nada, não vou vender, não tem... Ele vendeu 67% a mais. Outra coisa que nós sugerimos para ele. O folião vem no corredor, tudo isso que eu estou falando é absolutamente óbvio. Mas o bom é a gente conversar e sugerir. O cara vem do corredor com fome, ou vem do camarote com fome, com sede, né? O cara vem, bota aqui um tabuleiro desse cheio de milkshake aqui. Você vai vender feito água isso aqui. O cara vai juntar fome com a vontade de comer. Esgotou. E tá ali, né? Tá ali. Acesso. Você não precisa esperar. Esgotou. Ele ficou tão empolgado que de uma loja, e com esse serviço móvel, ele colocou 3 lojas nessa última edição. E também estourou de venda. Mas o estourar de venda é só um dos pontos de oportunidade dessa conexão. Ele, como marca, entendeu que pode fazer uma conexão, uma parceria comercial muito mais extensa. Ele chegou a criar o sanduíche do Carnatal esse ano. Então ele pode, e vamos colocar na esteira uma promoção anterior ao evento e uma promoção posterior ao evento para alongar essa cauda de recall e de oportunidade. Então,
Qual é o grande segredo do Carnatal? É a gente pensar a partir das marcas, as oportunidades que tem dentro do evento, fugindo do convencional e colocando encantamento nas vezes. Então, cada vez mais nós teremos menos aquele negócio, patrocínio master, vai botar minha marquinha aqui, aí tem um balão ali e vai ter isso pra gente, morreu. A gente tem que pensar o seguinte, vamos conectar aqui, você quer o quê? Eu quero conta, quero lead abrindo conta aqui. Vamos criar situações que deem isso. Por exemplo, o PicPay, nós criamos ali uma série de coisas que eles patentearam para usar no Brasil todo. Tem o Pic Access aqui no Carnatal, quem comprou pelo PicPay tem uma entrada exclusiva. Isso foi ideia da gente, apresentada para o cliente e ele patenteou, facilita o folião. Isso começa já no lançamento, né? Porque você já começa a mostrar aquilo ali. Isso, então assim, são coisas, isso mostra uma realidade que eu acho que faz toda a diferença no entretenimento, que é fugir do convencional, modelando a oportunidade de experiências e de atratividade para o objetivo do cliente. Cada cliente a seu modo, a sua maneira. Então, esse é o grande diferencial da operação. Felindo, a gente já está se encaminhando para o fim, mas quero saber, tem algum spoiler, alguma novidade para o Carnatal 2026? Deixa eu só aqui também continuar essa pergunta. Para além do spoiler, né, para o Carnatal 2026, eu sei que já tem ali coisa pensando exatamente nessa jornada do cliente para o depois do Carnatal. E para além disso, também falar um pouquinho sobre sustentabilidade, né? Assim, a preocupação e o terceiro setor também, que a Clep Entretenimento tem, não somente com o Carnatal, mas com todos os eventos que faz. Eu terminei falando muito focado sobre, digamos assim, a parte mais visível ou mais imediata do entretenimento. Mas o Carnatal também abraçou isso, nós criamos um braço de sustentabilidade na operação interna. Nossa head é Dani Mafra, que vem já vai para o terceiro ano aqui na estruturação desse compromisso das ordens. O Carnatal tem muito orgulho disso. Algumas das práticas nós tínhamos, mas é justamente por essa falta de uma ordenação, uma profissionalização do cuidado com os dados. A gente terminava comunicando ou subcomunicando a quem do que era a oportunidade, mas o fato é que o Carnatal começou a olhar para dentro. Lonas do Carnatal. Nós entendemos que aquilo ali, quando terminava o evento, vai para o lixo. Não tem como usar uma lona em outro show. Transformamos isso em estojos escolares e entregamos nas escolas do município. Eu fui nas primeiras 2 escolas entregar. É uma coisa absolutamente emocionante. E perceba que é um movimento completamente simples, mas de grande profundidade e repercussão na vida das pessoas. Só para dar um exemplo. Sim. Aí também a questão de lixo, a questão de o respeito à mulher. Não é não. Fizemos parceria com um aplicativo que você pegando um aplicativo só mulher que dirige, Lady Driver. Lady Driver. E 30% de desconto. Se você pegou da sua casa e vai para o Carnatal, você tem 30% de desconto. Se pegou do Carnatal, vai para sua casa, é 30% de desconto. Para as mulheres, montamos um time e um treinamento robusto com toda segurança. Tivemos diversas mulheres com chance de assédio, mas que a gente percebeu, trouxe, às vezes bebe um pouco além da conta, trouxe, faz o acolhimento, até a plena recuperação da pessoa, ela poder ir para casa. Então, são olhares e preocupações que a gente alargou muito e vamos continuar alargando dentro desse pacote de responsabilidades que o Carnatal precisa. A arrecadação de alimentos também, inclusive sendo parceiro aqui do Mesa Brasil conosco. Uma quantidade assim, fenomenal de alimentos, quer dizer, é você fazendo a diferença na vida das pessoas naquilo que lhe é mais essencial, que é a alimentação, e numa época do ano mais sensível, que é o final do ano, no mês de dezembro. Entendeu? Muito além da festa, né? Muito além da festa. Lhe respondendo em relação a spoiler... É porque ela já está aperreada já para organizar a vida dela de Carnatal desse Quando ano. É que abre as vendas dos abadás? A gente está definindo isso, assim, sendo franco, a gente está conversando algumas coisas, mas a gente não tem nenhum dado concreto ainda para a próxima edição. Então a gente costuma dar uma priorizada no mais próximo aqui, mas a gente deve lançar o Carnatal mais cedo esse ano do que nos outros anos, porque a gente também entende a oportunidade para as marcas estabelecerem, de novo, uma cauda mais longa nessa convivência com o Carnatal. E o spoiler que eu posso lhe dizer é que o lançamento vai ser mais cedo esse ano. Por enquanto, mas prometo lhe dizer alguma coisa daqui para lá. Então eu agradeço os micareteiros aí do Brasil, conheçam o Carnatal, que essa festa é sem igual. Pois é, muito, muito obrigada, Felipe. Eu que agradeço. Tem papo para muito episódio. O papo já rolou muito, já estouramos o tempo, né? Perfeito. Mas por um bom motivo, né? Uma festa aí que tem quase 36 anos, né?
de pura alegria, né? Assim, porque quando dá dezembro a gente começa, já é Carnatal, aí você fala assim, eu nem queria ir pro Carnatal. Quando escuta a música... E a sexta-feira Arrepia, todo né? mundo fica doido para ir pro Pois corredor é, da pois folia. é. Opa, vamos Eu lá. não tenho mais o pique para 3 Eu vou dias, com né? você, Aí eu vou Conversa, só um Flávia. mesmo. Você tem. Mas, É sempre que você está precisando relembrar que tem. A gente vai resolver essa parada aí. mas muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. por ter Obrigado a participado vocês aqui aí, conosco. meninas. E espero ter colaborado aí, sempre à disposição. Foi Obrigada, maravilhoso. Pinto. E você que nos acompanhou até aqui já sabe, é só conectar com Conexão Fé Comércio em nosso canal no YouTube ou no Spotify ou ainda na Jovem Pan News. E fique ligado nas novidades nas nossas redes sociais no @FéComércioRN. Até mais!